Tá bom? Logo, bem, dá para saber quem são os pontos críticos de F. Quem são os pontos críticos de F? Quem são? Pontos aqui é zero. Onde é que isso aqui é zero? Não. 2 e menos 2. 2 e menos 2. São as raízes de F. F' de x é zero, se somente se. Tá certo? Logo, vou botar aqui, ó. F' de x é zero, se somente se, 3x2 menos 12, tá? É igual a zero, que é se somente se, x2 é igual a 4, que é se somente se, x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 4 dá mais ou menos 2. Tá certo? Daí, F' de 2 é zero. Quem é a derivada segunda de F em 2? Quem é? É 12. Quem é a derivada primeira em menos 2? É zero. E quem é a derivada segunda em menos 2? Menos 12. Tá bom? Tá? Assim, o 2 é o quê? É o ponto de mínimo local de F. Eu vou botar artigo definido porque só tem um ponto de mínimo local. Tá? É o ponto de mínimo. É o ponto de mínimo local de F. Só tem esse ponto de mínimo local. Tá? E menos 2 é o quê? O ponto, artigo definido, só tem um. É o ponto de máximo local de F. Ou seja, 2 é o único ponto de mínimo da função F no conjunto R. Mínimo local. É o único ponto de mínimo local da função F no conjunto R. E menos 2 é o único ponto de máximo local da função F. Agora, observe que limite de f de x com x tendendo a mais infinito é o quê? É mais infinito. E o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é quem? Menos infinito. Logo, f não tem extremos globais. Logo, a função f não tem extremos globais. Ela não tem ponto de máximo em R, nem tem ponto de mínimo em R. Mas isso não contradiz essa proposição aqui, ó. Porque 2, apesar de 2 ser o único ponto de mínimo local de F em R, 2 não é o único ponto de extremo local de F. A F em R. Em R, a F tem 2 pontos de extremo local. Quais são os 2 pontos de extremo local? 2 e menos 2. Isso aqui é bem diferente do exemplo anterior. Então, isso aqui não fere o teorema, porque a proposição, porque a proposição é bem clara. Se F é contínua em I, P é ponto de mínimo local de F, e P é o único ponto de extremo
local. Não está dizendo que P é o único ponto. P é o único ponto de extremo local de F dentro de I. Isso aqui não está dizendo que P é o único ponto de mínimo local de F em I. Está dizendo que P é o único ponto de extremo local de F em I. O 2 é ponto de mínimo local, mas não é o único ponto de extremo local da F no conjunto R. A função em R tem 2 pontos de extremo local. Então, não satisfaz as hipóteses do teorema, por isso que este exemplo não fere, não contradiz esta proposição. Estamos entendidos? Tá? Preste atenção o seu enunciado. Agora, encerrado o teste, apresentado e encerrado o teste da derivada segunda, tá? Para extremos locais, vamos a mais aplicações com as taxas relacionadas. Então, deixa eu apagar aqui. Ó, sem condição. Deixa eu lavar. Pode deixar rolando aí, viu? Deixa eu... Piorou. Vamos lá. Ó, pessoal. Bem,
sejam I contido em R um intervalo, e F uma função, tá? E F uma função diferenciável I. Tá certo? E F é uma função diferenciável no conjunto I. Dados x0 e x1 pertencentes a I, tá certo? Sendo ou com y igual a f de x, dados, tá? Com y igual a f de x, tá? Com y igual a f de x, essa diferença aqui, ó, f de x2, f de x1, menos f de x0 sobre x1 menos x0, né? Tá? Isso aqui é o que nós chamamos que é igual a, você pode considerar isso sendo que tá, y1 menos y0 sobre x1 menos x0, isso é, tá, isso é a taxa de variação média, é a taxa de variação média da variável y em relação à variável x entre x0 e x1. Então, se você tem aqui um gráfico, tá? Você tem aqui um gráfico y e x, aí você tem aqui o gráfico de f, aí suponha que aqui é o x1, isso aqui é o gráfico da f, tá? Aí você tem bem aqui o x1, esse aqui é o x1, quem é isso aqui é o f de x1, que é o y1, tá? Você tem aqui x1 não, x0, você tem aqui o y0, que é o f de x0. Aqui você tem x1, aqui você tem y1. Deixa eu botar assim. Tá, tá aqui a f. Aí você tem o x1 e o y1. Aí você tem a reta secante. A reta secante, certo? Essa reta aqui, a reta secante, por x0 e x1. E essa diferença aqui é a taxa de variação média de y em relação a x. É o delta y sobre o delta x. Tá?
a derivada, tá certo? A derivada, ó, dy dx em x0, ou seja, o f' de x0, isso é mais uma anotação. A derivada em x0 é o dy dx em x0. Que é igual a quê? Você sabe. Isso aqui é o limite com x tendendo a quê? A x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, tá? Isso aqui, ó, é um delta y. É um delta y. Isso aqui é um delta x. Ou seja, o limite, que pode ser visto assim, como o limite com x tendendo a x0 de quê? Do delta y sobre delta x, onde isso aqui é o delta y, tá? Isso aqui, ok? O delta x. Isso é a taxa de variação instantânea de y em relação a x em x0. Isso aqui é o que nós chamamos de a taxa de variação instantânea. Instantânea de quem? De y em relação a x em x0, que é a derivada, tá? Que é o coeficiente angular. Isso aqui dá o coeficiente angular de S, o coeficiente angular da secante dá o quê? É o delta y sobre o delta x, tá? Mas quando você pega a taxa de variação instantânea, dá o coeficiente angular dessa reta tangente aqui. Essa reta tangente, quem é o coeficiente angular da reta tangente? Quem é? É o dy dx, aonde? No x0, que é a taxa de variação instantânea. Suponha que você tem um movimento retilíneo. O movimento retilíneo é um movimento que ocorre ao longo de uma reta numérica. Tá? Por quê? Porque a posição... Você tem um movimento retilíneo de uma partícula aqui, tá? No movimento retilíneo de uma partícula, movimento de uma partícula numa reta numérica. Então, a sua posição, S, é função de quê? Função de quê? Do tempo. Tá? Então, quando você tem aqui a partícula numa posição S0, que é o F de T0, e tem aqui a